Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um webinar Net Talks. A gente vai dar alguns minutos para que todos consigam acessar o link, ok? Muito obrigada. Bom dia, pessoal. Somente para informar, estamos esperando alguns minutos, tá? Para iniciar o webinar, para que todos consigam acessar o link. Muito obrigada. Então, bem-vindos, pessoal. Um ótimo dia. Vamos iniciar mais um webinar aqui da Intertalks. Hoje nós vamos falar sobre o GHS, que ele é muito importante, né? A gente vai ver aí para frente que ele é base de todas as regulamentações mundiais. E um overview sobre as principais regulamentações. A gente escolheu aí umas que são de maiores demandas e que geram mais dúvidas. São a REACH da Europa, a SDS-RASCOM dos Estados Unidos e a HDS do Chile, tá? Faremos também um comparativo dessas normas com a nossa FDS brasileira, a 14725, principalmente para a gente saber adequar esses documentos, saber se eles estão adequados e vice-versa, né? Tanto fazer a brasileira como a de fora. E as dúvidas, elas podem ser encaminhadas pelo chat, e ao final dessa apresentação nós iremos responder as possíveis, as que derem tempo, tá? E as que não derem tempo, nós vamos retornar por e-mail a resposta.
Então, o chat fica fechado hoje por questão de organização, mas pode ser encaminhado as dúvidas, certo? Então, falando sobre a Intertox é uma empresa de consultoria na área de risco químico e toxicologia. Hoje, atendemos serviços que atendem todo o ciclo de vida do produto químico, desde o fluxo de aprovação de compras, assuntos regulatórios, transporte desses produtos químicos e a gestão de resíduos. Portanto, nós atuamos em todas as frentes e mercados. A Intertox desenvolveu o SafetyCam. Ele será apresentado mais para frente nesse webinar, né? Ele é uma ferramenta que otimiza e garante segurança no processo de aquisição de produtos químicos, sistematizando a interação entre os requisitantes e as áreas aprovadoras. E faz a gestão da documentação de segurança, não só da FDS, mas também da SDS, HDS, rótulo, FE, FDS de resíduos e muitas outras documentações, tá? Então, falando um pouquinho sobre mim, eu sou a Beatriz, estou atuando aqui na Intertalks como analista na parte de elaboração de documentos de segurança. Sou formada em Engenharia Química pela FEI, sou pós-graduada em Análise Instrumental Avançada e estou cursando MBA em Engenharia Cosmética. Faço parte também do comitê que atualiza e escreve a norma BNT-NBR 14725, que é a nossa norma brasileira que segue o GHS. Então, vamos seguir um pouquinho do que a gente vai passar nesse webinar. Seguindo o cronograma, nós vamos falar sobre um contexto histórico, falar como a gente chegou nesse GHS que existe hoje, e o GHS, o que ele é, como seu propósito, seu escopo, sua aplicação, e qual que é a importância da gente entender ele para avaliar os documentos de segurança. Vamos passar também pelas normas dos Estados Unidos, Europa e Chile, que, como eu disse, são as normas que geram mais dúvidas, que têm uma recorrência maior de documentação. E vamos ver também se a gente consegue ver de outros países, se eles são adotantes do GHS, se não são, como que funciona. E vamos também mostrar o SafetyCam, que é uma ferramenta que pode gerar a classificação dos documentos já de acordo com cada regulamentação que vai ser falada. E ao final responderemos as dúvidas. E como eu disse, as que não forem respondidas, a gente vai encaminhar por e-mail depois. Então, contexto histórico. Nós sabemos aí que no passado a gente passou por uma revolução industrial que teve um aumento de insumos necessários. E esses insumos ali no meio, os produtos químicos. Esses produtos químicos trouxeram maior exposição dos trabalhadores a eles. A gente sabe que dependendo de suas características, vão gerar toxicologia, problemas físico-químicos, enfim, vários problemas que podem trazer o risco do contato do trabalhador com ele diretamente, como até o meio ambiente. Devido a esse contato, infelizmente, na história começou a surgir vários acidentes que são importantes e fizeram chegar nessa criação que nós temos hoje. Então, um acidente em Seveso. Na Itália, em 1976, houve a explosão de um reator carregado de dioxina. Esse reator liberou esses gases na atmosfera e hoje sabemos que a dioxina é teratogênica, carcinogênica, causa distúrbios hormonais e efeitos no sistema imunológico. Também tem um outro caso importante que a gente trouxe como história, tá? Que é em Bhopal, na Índia. O vazamento de metisocianato em 1984 trouxeram 2.000 pessoas a óbito e outras milhares de pessoas foram intoxicadas. E são diversos acidentes que ainda ocorrem. A gente sabe que vira e mexe aparece uma notícia de ainda algum produto químico que entra em contato com a natureza, e por isso é muito importante a gente entender um sistema de classificação de produtos químicos, tá? E como estava esse sistema naquela época, né? Nada harmonizado. Então a gente tinha uma bagunça, cada país adotava a sua comunicação, esses sistemas não se conversavam entre si e não havia um padrão a ser seguido. Então, um país recebia algo de outro, vinha lá um símbolo diferente, ninguém sabia o que significava. E a gente estava exposto a esses perigos. Então, devido a esses acidentes gravíssimos que ocorreram, houve em Genebra, no ano de 1990, a Convenção 170 da Organização Internacional do Trabalho, que foi o primeiro embasamento da criação de um documento e rótulo que deveria informar o trabalhador sobre os riscos dos produtos químicos manuseados no local de trabalho. Então, essa convenção ela trouxe que
A autoridade competente deve estabelecer sistemas e critérios de classificação que sejam compreensíveis para os trabalhadores e que identifiquem todas as informações essenciais sobre essa classificação. Que os empregadores utilizem, que os empregadores que utilizem esses produtos químicos, né, recebam ficha com os dados de segurança que contêm informações essenciais sobre sua identificação, classificação, periculosidade e procedimentos de emergência. Tá? Em seguida, aconteceu a Eco 92, uma conferência das Nações Unidas que ocorreu no Rio de Janeiro e trouxe a importância de um sistema harmonizado. Então, diante de todo esse cenário de acidentes, discussões que a gente teve na nossa história, foi necessária a criação de um sistema harmonizado para todo mundo conversar. E esse é o GHS. O GHS, ele é conhecido como Purple Book. Por quê? Porque ele tem essa capa roxa, tá? Então, o GHS ele teve sua primeira versão em 2003 e a cada 2 anos ele passa por revisões, tá? A gente vai ver aí mais para frente que cada país passa por uma revisão, está adequada dentro de uma revisão. Então, deixei destacada aí a 7ª edição para a gente lembrar que o Brasil está nessa 7ª edição. E aí, o que é esse GHS, né? O que ele trouxe? Ele é uma abordagem para classificar perigos de produtos químicos com o propósito de ter fácil compreensão da comunicação por meio de rótulos e fichas de dados de segurança. O escopo dele compreende que critérios harmonizados para classificar substância e misturas de acordo com os perigos físicos à saúde e meio ambiente, e trazer elementos harmonizados de comunicação de perigos com requisitos para rotulagem e fichas de dados de segurança. Então, a gente pode pensar naqueles pictogramas, todo mundo ficou certinho, agora todo mundo tem a mesma ideia de conversação por frases e por imagens, tá? Todos seguimos a mesma comunicação. E mesmo assim, todo mundo conversando sobre a mesma comunicação, por que ainda é importante a gente estudar o sistema de cada país, como é que tá? Então, a gente viu, né, que o GHS ele tem várias revisões, nem todos os países estão seguindo a mesma versão do GHS, cada país vai ter a sua legislação, seu decreto, então todos estão seguindo revisões diferentes do Purple Book. O Brasil é um país que está com a implementação do GHS muito bem informada, mas mesmo assim está desatualizada com a versão mais recente, que é a 10ª. E aí a gente vai ver, né, que cada regulamentação vai ter uma, uma característica pessoal, individual. Então vamos lá, vamos começar pelo Brasil para a gente entender como chegou o GHS no Brasil. No decreto presidencial 10.088, de 2019, tá? Ele atualizou um decreto mais antigo, que talvez seja mais conhecido, que é o 2657, estabelece em um único documento todas as convenções da Organização Internacional de Trabalho. Dentro delas, a 170 relativa à segurança na utilização de produtos químicos no trabalho. Então, a gente sabe que toda e qualquer indústria tem que implementar esse GHS em seus produtos. E conseguimos a reafirmação através da NR 26, que ela informa claramente a necessidade do fornecedor nacional de elaborar e tornar disponível ficha de dados de segurança para todo produto classificado. A NR 26 também informa que a ficha de dados de segurança deve seguir estabelecido pelo GHS e atender o disposto em norma técnica oficial. Que norma técnica é essa? A nossa NBR 14725. Sobre a NBR 14725, nós tivemos um webinar mês passado que se aprofundou nessa norma, como elaborar. Hoje, a gente vai ter uma ideia de como está esse GHS e implementação em outros países. Para quem tem interesse em conhecer esse webinar, eu vou mostrar no final desse webinar agora onde encontrar esse antigo webinar, ok? Onde fala sobre a 14725. Então, vamos falar aí dos Estados Unidos, né? A OSHA. Se a gente for procurar quem é a OSHA nos órgãos deles oficiais, ela é uma administração de segurança e saúde ocupacional. É uma agência do Departamento dos Estados Unidos, responsável pela norma americana, que regulariza o GHS nos Estados Unidos. Então, a RASCOM, ela segue a normativa CRF 19.10.1200 e é um sistema padrão para comunicação de perigos, que visa garantir a segurança de pessoas no local de trabalho, ok? Então,
Essa normativa ela trouxe a harmonização na comunicação de perigos para os Estados Unidos e ela acompanha a terceira revisão daquele GHS que a gente mostrou hoje, agora anteriormente. Então, deixamos também aonde consultar essa OSHA, Rascom, mas vamos ver algumas diferenças. Como eu disse, essa está na terceira, a nossa está na sétima, vai ter algumas divergências quando a gente fala da classificação de documentação. Então, peguei um dado aí de exemplo. Vamos supor que houve um teste em ratos, e esse teste a gente encontrou um dado de 2.500 miligramas por quilograma de peso corpóreo. Então, a gente sabe, pelo dado de DL50, que é um dado que 50% desses ratinhos desse teste, infelizmente, morreram, né? Infelizmente. Então, esse dado no Brasil, ele se encaixaria na categoria 5. Por quê? No Brasil, a gente tem critérios para classificar esse dado dentro da categoria 5. Porém, se a gente trazer ele para a Rascom não trouxe esse critério. Não quer dizer que se for comido lá fora, ingerido lá fora, que ele não cause a toxicidade, ele vai causar sim. O problema é somente esse, que não existe dados na norma que classifique para essa categoria, tá? De toxicidade aguda oral. Então, vamos seguir. Todos são referentes a critérios de classificação. Então, aqui no Brasil, a gente tem um critério de irritante moderado à pele. Também vem do GHS, tudo certinho. Quando a gente traz para a Rascom, eles não têm esse critério incorporado na norma deles. Então, também não vai trazer a classificação. Não quer dizer que o produto não é perigoso e não precisa usar luva nos Estados Unidos e precisa usar luva no Brasil. Não. Ele realmente é irritante moderado à pele, porém, a normativa não traz esse critério de classificação. Então, o mesmo acontece para a toxicidade e aspiração. Gases inflamáveis, a nossa normativa tem critérios que dá para separar a categoria 1 em várias subcategorias, né, vamos dizer assim. Aerosóis, também temos mais critérios, chegamos até em categoria 3, enquanto na Rascom não chega. Explosivos dessensibilizados. Como conversei, o GHS na terceira revisão ainda não trazia essa categoria, então não houve o critério de classificação na Rascom, tá? Para meio ambiente, também a Rascom não traz critérios de classificação para meio ambiente, ok? Então, a gente vai classificar normalmente, né? Se a gente tiver dados de toxicidade ao meio ambiente, eles vão vir, porém, na Rascom não vai aparecer essa classificação para meio ambiente. Então, vamos ver outras diferenças da Rascom, não somente a parte, assim, de classificação, né? Na seção 8, a gente também tem que seguir a regulamentação local do país. Então, tem que indicar a IOSH, a OSHA, a CAOSHA. E a CAOSHA ainda é interessante que ele é somente do estado da Califórnia. Então, trouxe aí uma imagem para a gente identificar como fica o documento. E na seção 14, devemos nos atentar que o transporte terrestre deve seguir a norma local do país. Isso aí vocês vão ver que vão ficar até repetitivo, porque todo país vai ter sua normativa específica. Então, nos Estados Unidos, a gente tem que seguir o departamento de transporte deles. Certo? Para as seções 12 e 15 da ficha, elas não são obrigatórias. A norma traz o que deve aparecer, mas também diz que não é obrigatório. E por quê? Esses dados que trazem na 12 e na 15, elas são referentes a resíduos e meio ambiente. Só que esses dados seguem a EPA, então, e não a OSHA. Por isso que não traz também os critérios de classificação para meio ambiente, como deveria trazer, como traz nas outras normativas. A norma tem previsão de ser atualizada esse ano, em 2024, e seguirá a sétima revisão do Purple Book. Então, ela vai ficar mais atualizada, vai ficar um pouco mais parecida com a nossa. Porém, ela também ainda não contempla as classificações para o meio ambiente, pelo mesmo motivo que comentei agora. Está previsto acrescentar a classe de explosivos dessensibilizados. Está previsto também acrescentar novas categorias para gases inflamáveis e gases pirofóricos, na classe de gases inflamáveis categoria 1A. Na classe de aerosóis, a OSHA acrescentaria a categoria 3. Além disso, teria novos textos e novas alterações nas frases de precaução do documento. Isso é normal acontecer, porque vai atualizar o GHS também atualiza essas frases. Ok?
Então, vimos aí um pouquinho como é a Rascom, que ela tem suas particularidades. Vamos seguir em um regulamento europeu para a gente ver o que muda, né, para cada país. Então, regulamento europeu, né, o REACH. É, Se a gente procurar novamente, nem como fizemos com a OSHA, né? Vamos procurar o que é o REACH. Ele explica que é um regulamento da União Europeia adotado para melhorar a proteção da segurança humana e do meio ambiente, e que também se aplica a todas as substâncias químicas, não somente as usadas nos processos industriais, né? Mas também aquelas que a gente usa no nosso dia a dia. E conclui no regulamento que causa impacto na maioria das empresas da União Europeia. Então, esse regulamento eles trazem duas informações aí, ó. A 2020-878, ela é referente ao layout do documento, como a gente vai ver mesmo o documento, o nome das seções, as subseções. E a 1272 é referente à classificação e rotulagem, que vem referente ao GHS, tá? De classificações. Essa 1272, ela tem ATPs, né? Não é que ela pode ter, ela tem. E essa ATP ela é uma adaptação ao progresso técnico, como ela é chamada. Essas alteram o texto para uma nova atualização que pode ser implementada pela ATP. Então, a gente, além de olhar as três normativas, de as duas normativas, ainda tem que olhar o ATP para ver se não houve nenhuma alteração. Então, deixei aqui também onde a gente pode encontrar essa regulamentação do REACH. Aí a gente vai ver que também, né, mesmo o REACH sendo renovado sempre pelas ATPs, eles ainda têm bastante diferença com a nossa, ou até talvez com o GHS como base, né? Porque, ó, aquela toxicidade que a gente trouxe também não seria classificada no REACH, porém é classificada ainda aqui no Brasil. Não, e lembrando que não é porque ele deixa de ser perigoso, e sim porque ele não tem um critério de classificação na norma. Então, trazendo outros exemplos também, né? Corrosão e irritação à pele. Irritante moderado à pele também não quer dizer que porque não tem a classificação lá no país, que ele não é perigoso. Ele é sim, só não tem o critério para classificar naqueles dados que foram feitos os estudos, tá? Lesões oculares graves. No nossos critérios de classificação, eles dividem em 2A e 2B, enquanto lá, o critério de classificação dele exige somente categoria 2. Obrigada. E toxicidade por aspiração também. Trouxe até uma imagem para ficar bem visível, né? Os nossos critérios têm categoria 1 e categoria 2, enquanto os critérios do REACH têm somente categoria 1. Se a gente for comparar esses documentos, esse é um critério que ele é bem visual, então, lesões oculares, categoria 2B. Já é diferente que a gente viu, né, anteriormente. E lá no REACH aparece somente categoria 2. E agora aqui, perigo para aspiração, categoria 2. E no REACH não tem esse critério para classificar, então não aparece na seção 2 do documento. E aí, o que vem disso também é diferente, né? Os pictogramas, as frases, vem conforme cada normativa. Isso é importante, então, a gente ter noção de cada normativa. Líquidos inflamáveis também. A gente tem critérios que classificam líquido combustível, esse é a categoria 4. Porém, quando a gente vai para o REACH, ele não tem esse critério, tá? E perigoso ao meio ambiente também, ele tem tais critérios diferentes de classificação. Então, se a gente for pegar o nosso tóxico aquático agudo, se tiver um dado aqui que entre na categoria 2 ou na categoria 3, quando a gente traz para a Rascom, também não vai ser informada na seção 2 do documento. Também não quer dizer que o peixinho lá na Europa não vai morrer, ele vai morrer sim. A única diferença é que ele não traz esse critério de classificação para aparecer na seção 2 do documento. Então, vamos ver outras informações além da classificação que a gente tem que estar atento, né? A seção 3 do documento, ela traz
Quando é uma mistura, a gente tem que trazer o etanol, por exemplo, aqui, um exemplo, o etanol, a gente tem que trazer a substância que estão dentro dessa mistura, e ele exige também que traga a classificação de acordo com a 1272. E além disso, essa 1272 pode ter concentrações específicas de limite que ajudam a classificar aí o documento conforme as concentrações de cada ingrediente. E se aparecer nessa normativa, também deve aparecer aqui nesse dado, tá? Aqui é só um exemplo do etanol. A gente tem que ficar atento àquelas ATPs, como foi comentado, porque se a ATP mudar e mudar um dado para essas substâncias, ela tem que ser atualizada. A seção 8 da União Europeia possui diretivas que informam os limites de exposição ocupacional para trabalhadores. E a gente tem que estar atento, né? Pois cada país da Europa vai ter o seu limite de exposição. Então, como foi falado para Rascunho, serve também para REACH, tá? Cada país vai ter o seu sistema de... vai ter a sua norma, o seu decreto, que vai falar dos limites de exposição. Não é diferente do REACH, a gente sabe que a União Europeia já tem uns decretos com os limites de exposição, porém, se a gente for olhar um país isolado, como o Reino Unido, a gente tem que procurar quais são os limites nesse país isolado, como o Reino Unido, tá? Na seção 14 do documento, também temos que trazer as normativas referentes ao transporte. Então, a gente sabe que na Europa eles têm o ADR, que é referente ao transporte terrestre, e a ADN, que é referente às vias navegáveis internas da Europa, tá? Então, aumenta mais um transporte para olhar além do terrestre. Como eu disse, o REACH está em constante renovação. Então, vão entrar novas classificações e vão ser obrigatórias a partir de maio de 2025 para substâncias e a partir de maio de 2026 para misturas. Essas são efeitos endócrinos, tá? Tanto para o ser humano como para o meio ambiente, para animais. E elas vão ter aí categorias 1, categoria 2, tá? Essa PBTVPB. Ela significa aí que é persistente, bioacumulável e tóxico no meio ambiente. E que não é facilmente decomposto, né? Então vai ter mais essa classificação. E também PMT, que significa que é persistente, móvel e tóxico, também vai dar uma classificação do REACH. Então a gente conheceu aí mais um regulamento que traz mais exigências, né? Ele tem essas exigências que são mais difíceis, né? Ele trazem um maior requerimento de informações, ele se torna um documento mais complicado para ser elaborado, mas também estamos atentos aí a cada regulamentação, o que deve conter e o que ele é diferente do resto das outras normativas ou do próprio GHS, tá? Então, visto que cada regulamento tem a sua característica, vamos ver a do Chile, né? O Chile, ele implementou o GHS até que bem recente, né, 2012, e em fevereiro de 2021, o Ministério de Saúde do Chile publicou o Decreto 57, que estabelece os critérios de classificação, rotulagem e notificação de substâncias químicas, tá? Em 2021, foi atualizada a norma 2245, que trata da ficha de segurança de produtos químicos no país. Então, nós temos o decreto 57, que segue a 7ª revisão do Purple Book, e junto com a 2245, ela fornece informações sobre aspectos, segurança, saúde e proteção, que nos ajuda a elaborar essa ficha de segurança, tá? Vamos também para as diferenças. Então, a mesma coisa, cada país vai exigir um critério de classificação diferente. Mesma coisa. O Brasil também segue bastante o GHS, então temos a categoria 5 e eles não têm um critério, aquele valor lá, por exemplo, que a gente trouxe de 2.500, para classificar como toxicidade aguda oral, dérmica, tá? Corrosão e irritação à pele, vocês vão ver que ele é bem parecido com o REACH, né? Então, também temos critérios para classificar na categoria 3 como irritante moderado, enquanto no Chile eles não possuem esse critério. Lesões oculares também. Temos o critério para separar, após ler um estudo, a gente consegue separar em 2A e 2B.
porém eles permanecem somente informando categoria 2. E toxicidade por aspiração, né? Também mesma coisa, como foi mostrado lá naquele outro documento, que vai ter essa divergência, pois eles só possuem critérios para classificar na categoria 1. Líquidos inflamáveis também, a gente chega em líquidos combustíveis como critério de classificação, enquanto a normativa do Chile, ele para aí na categoria 3 como critério, tá? Perigoso ao meio ambiente aquático também, pode ter um dado aí que vai classificar para a gente, vai classificar para 14725, porém, quando a gente traz esse dado para o Chile, ele não classifica por conta também dos seus critérios, tá? Então, vamos ver outras diferenças que regem aí o documento do Chile. A seção 8 também vai ficar repetitivo, né? Que o decreto, que devem seguir os limites de exposição ocupacional do país. E aí o Chile, a gente sabe que ele tem um decreto 123 do Ministério da Saúde que traz esses limites. A seção 14 também tem que trazer o regulamento do transporte terrestre e seguir a legislação local. Esse é ó, a NCH 382, de mercadorias perigosas. E mais uma característica do Chile, eu acho que essa é a mais diferente de todas, ela exige que na seção 14 traga esse rótulo de transporte, né? Que é esse, eu trouxe um exemplo aí do etanol também, tá? E é esse losango vermelho com o símbolo do fogo que é usado no transporte, então ele também deve aparecer na seção 14 do documento sobre transporte. Outros países que adotam a GHS, né? Como que a gente vai saber, agora visto todas essas diferenças que cada país tem, se ele vai estar adotando o GHS mesmo, se ele não vai estar adotando o GHS? Então, tem uma forma da gente ter um norte, né? Alguma empresa que esteja pensando em criar relações comerciais com um outro país, por exemplo. Como que a gente vai pesquisar? Então, existe um documento da Unesp, esse aqui, ó, Unesp GHS Implementação. Então, pesquisando aí no Google, a gente acha ele fácil, tá? Ele ajuda a gente a ter um norte como está a implementação do GHS naquele país. E se ele implementou, se ele não implementou, se existe alguma norma local referente àquele país. Exemplo, ó, eles até falam que atualizaram em novembro de 2023, que o Canadá foi o último atualizado, então vamos ver o Canadá, como que eles estão. A gente pode pesquisar ele? Canadá, ó. Então a gente tem informações relevantes, informações sobre o transporte também, regulamentações do transporte, que é importante para a gente preencher a nossa ficha, e outras informações. Então, a gente sabe que eles, então, seguem a WHMS, e eles trazem as informações, né, ó, que foi atualizado em 4 de janeiro de 2023, e que eles seguem a 7ª revisão do GHS. E até tem algumas informações que existem algumas classificações, categorias que seguem o GHS na 8ª revisão. Então dá para a gente ter uma ideia bem legal de como está o país. Trazer um outro exemplo, vamos ver como está Guatemala. País bem diferente. Talvez ninguém tenha pensado. A Guatemala, então, ele forma aí, né, que iniciou, né, o processo de GHS em 2013, 2014, porém, quando a gente continua lendo, ele fala que não há mais informações sobre o progresso. Então, a gente já fica meio em dúvida, né, como está o processo na Guatemala. E também é importante a gente falar que, mesmo tendo esse norte, mesmo a gente vendo aqui com essas legislações, é importante a gente pesquisar, entrar no site de governo de cada país e ver se essa norma não foi realmente atualizada depois das informações daqui, tá? Então, outros países onde a gente pode consultar, né? Que eu deixo o link direto da onde pega esse arquivo que eu baixei. Porém, como vocês viram, é fácil de achar no Google. E o Safety Key, vamos lá. Safety Key, ele é um software que ajuda bastante na gestão de documentos no nosso dia a dia. A gente vai mostrar aí que, então, ele já ajuda a gente a classificar a gente da maneira correta para cada legislação. Vamos ter um exemplo? A gente criou, né, aí uma mistura para esse webinar. Vamos achar ela aqui. E essa mistura, a gente pode, então,
ver a classificação dela, independente da sua regulamentação que a gente vai ver. Então, o Safety ajuda bastante a gente. Vamos ver na nossa brasileira, a FDS. Na FDS, ó, vamos gerar ela. Então, pegamos aí uma substância bem classificada, bem perigosa, e ela aparece já certinho, com a classificação da 14725, tá? Ele informa também que rege a 14725, os pictogramas que vem na 14725, as frases como elas são exigidas, tá? E todo o restante daquelas observações que a gente veio falando sobre o layout da normativa e etc. Vamos ver uma outra, vamos ver a Rascom. Vamos seguir nosso web. Então, se a gente gera a Rascom, a gente já vai ver que ela é um pouquinho diferente, né? Então, ela segue lá a 29 CRF 1910.200. Ela traz a classificação de acordo com os critérios da Rascom, traz os pictogramas de acordo com o critério da Rascom e as frases. Não sei se vocês observaram naquela anterior, eles exigem até um código antes da frase. A Rascom já não tem esse código, então ele já traz corretamente conforme está a, a normativa. Tá? Então, todas as outras informações também que falamos, algumas seções são bem diferentes, né? Em cada normativa, a seção 7 é bem diferente. E aí também, ó, a seção 8 também trouxe a OSHA, trouxe a NIOSH e trouxe a CGH, todos os limites que são necessários lá para a RASCOM dos Estados Unidos. Vamos ver o REACH. REACH também, né? A gente vai conseguir elaborar aí o documento conforme as exigências da 878 e segue a classificação da 1272. Então, bem certinho. As classificações corretas conforme o regulamento do REACH, os códigos e frases conforme o regulamento do REACH, e também as exigências de layout, como eu informei, né? Aquela lá, a gente viu que a Rascom é bem diferente na sétima sessão. O REACH ele já aparece aqui, né? Em tabelas, tem que trazer as informações do ingrediente conforme a 1272 e também os limites que são necessários, que estão sendo informados naquela 1272. Também é necessário informar. Então, e todas as outras exigências desse regulamento. Do REACH, também foi desenvolvido no SafetyKey, ele aparecer em outras línguas que existem na Europa, como por exemplo, é, vamos pegar uma língua aí, olha quantas. Italiano. Então, italiano, se a gente gerar, a UIT também tem a versão italiana do seu regulamento e vem trazendo certinho, conforme o regulamento em formato italiano do REACH, as frases também conforme informa no formato do REACH italiano, e todas as exigências que seriam já específicas para a Itália, tá? Então, segue a normativa do REACH, mas conforme o país específico que vai. Então, só para quesito de curiosidade, a gente também línguas também, né? Como português, seguindo a normativa local. Em treinamentos, webinars, voltou. Eu acho que teve uma estabilidade, então vamos retomar, tá? Então, a gente pode encontrar os webinars dentro do site da Intertalks, em treinamentos, webinars, e aí vai ter uma página onde vocês vão poder encontrar esse conteúdo, certo? Vamos para as dúvidas.
Tivemos algumas instabilidades durante o webinar. Será se voltou então a ouvir? Deu tudo certo. Vamos ver algumas dúvidas. Então, o Ricardo mandou aí, né? Existe alguma previsão do Brasil para se adequar à versão mais recente do GHS? O Brasil hoje está avaliando as revisões mais recentes do GHS e encaminhando para uma nova atualização da 14725, sim. Mas não há uma previsão e essa atualização ela pode demorar. Vamos ver outra dúvida. O transporte GHS, como nesse caso, deixa eu ver. Tá, agora entendi. A Rascom, como não são considerados os perigos de meio ambiente, caso tenha o conhecimento que pode causar algum perigo, posso classificar para transporte nos ônus de, de classificado para o meio ambiente? Então, sim, tá? O transporte ele é uma normativa diferente da classificação de perigos do GHS. Então, nesse caso, o transporte ele pode ser classificado para o meio ambiente, porém não vai aparecer informação devido à característica lá da Rascom de classificação. Sempre que for publicada uma nova lista em um ATP, precisa atualizar o documento? Então, depende, né? A gente precisa ir avaliando cada ATP, cada documento, cada ingrediente que vai estar nesse documento para ver se essa ATP vai realmente atualizar o que já está no REACH ou não, tá? Depende, a gente tem que ficar de olho mesmo nessas ATPs e as datas que elas passam a ser consideradas. Então, outra dúvida interessante: para outros países que adotam o GHS, posso emitir uma ficha que segue aí as exigências do Purple Book, somente do Purple Book, e não uma específica? Sim, alguns países aceitam, tá? Claro que a gente tem que estudar, verificar como está sendo em cada país e ver se aquela regulamentação aceita mesmo, mas, em geral, a gente tem que ver e avaliar primeiro se aquele país vai aceitar mesmo, e somente no layout do GHS. Um produto que ele foi importado em outro país e chegou com um documento em inglês. A gente pode usar na fábrica, né, na nossa fábrica? Não, gente. A gente tem que adequar. A gente tem que adequar, a gente tem que trazer para a nossa legislação, traduzir para o português, trazer para a NBR 1425, tá? Não pode utilizar o documento em outra língua que seja local do país e que os trabalhadores tenham fácil entendimento. Então, um país que então, um produto que tenha ponto de fulgor de 90 graus Celsius tem classificações diferentes de normativa? Sim, tá? Se a gente for avaliar a NBR 14725, um produto com ponto de fulgor de 90 graus Celsius, ele vai classificar como líquido combustível, enquanto em outras normativas pode ser que ele não tenha esse critério de classificação. Então, a gente compreendeu sobre as normativas, né, que elas estão muito diferentes entre si, que a gente tem que estar atento não somente a normativa, mas tudo que engloba ela, como transporte, limite de exposição, é muita coisa. E então, qualquer coisa, pô, conte com a gente, conte aí com a Intertox.
Siga a gente também nas redes sociais para se manter atualizado. E dá uma olhada lá nos outros webinars. Vamos ver mais informações. Muito obrigada e até a próxima.